E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, convite da Cineflix, eu finalmente trago a crítica do live action Lilo e Stitch. E eu acho que não é novidade pra ninguém que eu sou um grande fã do Stitch, um grande fã mesmo, desde que eu assisti a animação lá em 2002. E aí quando eu soube que seria lançado o live action da Lilo e Stitch, eu fiquei tomado por um misto de emoções. Primeiro, era uma felicidade muito grande, porque eu ia poder ver esse carinha azul aqui de uma forma com CGI, com a tecnologia mais avançada, então que aproximaria ele muito mais da realidade, mas ao mesmo tempo vinha aquele medo, aquele pavor de eu estar assistindo a um live action que seria uma verdadeira desgraça. E por que isso? Porque a Disney, galera, ela tem lutado muito para poder entregar live actions que sejam arrebatadores e que agradem tanto a crítica especializada como o público. Mas graças ao Senhor, Jesus é meu pastor, Lilo e Stitch, o live action, ele é simplesmente muito, mas muito bom. Pra você ter uma ideia, esse é um filme que eu facilmente assistiria de novo. Agora, é um filme perfeito, incrível, sem defeitos? Não. Eu acho que o problema daqui desse live action vai ser que ou foram oportunidades desperdiçadas, ou então teve aí um problema na construção do roteiro que fez com que a história ela não tivesse uma fluidez tão grande quanto eu imaginava. Mas de qualquer forma, esse live action, ele vai meio que seguir a mesma trajetória e a mesma história que a gente viu lá em 2002. A gente vai acompanhar a trajetória de um alienígena que, na verdade, ele foi desenvolvido para poder ser a arma perfeita de destruição. Só que aí ele acaba sendo capturado, durante o seu julgamento ele é condenado e acaba fugindo. E ele vai parar onde? No planeta Terra. E aí, enquanto ele está sendo caçado aqui no planeta Terra pela Patrulha Galáctica, ele acaba se disfarçando de cachorro. E aí ele acaba sendo acompanhado por uma menina chamada Lilo, que é uma menina que, na verdade, nunca teve amigos e que, para completar, tá tendo uma relação muito complicada com a irmã depois que os pais delas faleceram. E aí vamos combinar o seguinte, galera. Esse live action, ele não teria como dar certo se a gente não tivesse um Stitch perfeito. Simplesmente não teria como, porque ele é o grande protagonista dessa história. E eu acho que fica muito claro quando a gente assiste o filme que a Disney só teve um pedido à produção desse filme. A única coisa que eles pediram é: torne esse carinha azul aqui o mais fofo, o mais encapetado e o mais simpático possível, porque isso com certeza vai agradar a galera. E eu tenho que admitir que o povo desse filme atendeu isso. Eles fizeram o dever de casa. Eu acho que eles conseguiram capturar muito, cara, a essência do Stitch. Eu acho que eles conseguiram trazer aquilo que a gente viu no desenho para um CGI muito bem feito. Eu acho que o olhar, a postura, os movimentos desse carinha aqui são muito fluidos e são realmente muito fofos. Eu dei muita risada, eu me diverti muito com todas as fofurices e todas as capetices que esse Stitch fez, porque realmente funciona muito. É claro que quando o Stitch ele tá em cena nesse filme, só dá ele e mais ninguém. Ele é realmente o protagonista dessa história e tem que ser o protagonista dessa história porque o peso tá todo sobre ele. Só que eu também tenho que dar créditos a Maya Kiaoha, que é a atriz que faz a nossa Lilo. Cara, essa menina, ela é muito fofa, mas ela é muito, mas muito fofa. E eu acho que ela também conseguiu incorporar essa atmosfera, essa energia que a Lilo trouxe pra gente lá no desenho de 2002, sabe? É uma personagem fofa, é uma personagem carismática, é uma personagem que é aventureira, é uma personagem que tem um parafuso a menos e que faz com que ela seja tão apaixonante quanto o próprio Stitch. Uma coisa que eu acho importante falar é o seguinte, é que os produtores desse filme deram entrevista antes mesmo do lançamento desse live action. Eles disseram o seguinte, de que esse live action não se tratava de um remake propriamente dito da obra de 2002. E isso a gente consegue até entender. Por quê? Porque o desenho ele tem 1h20, enquanto esse live action tem quase 1h50. Então a gente tem aí 30 minutos mais ou menos de diferença. E sendo sincero, a maioria dessas escolhas aí que a produção desse filme tomou e adicionou à história, eu achei que foi interessante. Eu acho assim, quando a gente fala do live action de Lilo e Stitch, o mínimo que a gente espera é que eles façam uma boa história da Lilo e do Stitch. É o mínimo. Só que além deles entregarem uma Lilo e um Stitch muito bem elaborados, com uma relação muito bacana entre eles, eles foram mais além. E eles quiseram explorar nesse filme a relação entre a Lilo e a Nini. E eu acho que isso funciona muito, cara. Eu acho que esse elemento da história traz uma carga dramática que esse filme estava precisando, sabe? Mostra que tem muito mais a ser contado, porque afinal de contas, esse filme ele fala sobre Ohana, ele fala sobre família. Trazer a relação dessa família entre Lilo e Stitch, massa, porque isso era o mínimo. Mas trazer essa relação elaborada entre a Lilo e a Nini, cara, é perfeito. Até porque isso mostra que esse filme ele é tão competente ao ponto de que é possível prender a atenção do espectador mesmo quando essa obra de arte azul ela não está presente. Mas, infelizmente, como eu disse pra você, não foram todas as escolhas e todas as
coisas que colocaram nesse filme que eu achei interessante. Primeiro, eu acho que foi um grande pecado, eu acho que todo mundo que é fã da animação achou isso um pecado, é o fato de que Plickly e Jumba, na maioria do filme, eles estão na sua forma humana. Cara, isso é simplesmente um absurdo. Plickly e Jumba, eles são personagens icônicos, eles são muito icônicos, e a forma alienígena deles já diz muito sobre eles, e é muito engraçado ver essa forma na tela. E simplesmente a direção do filme decidiu não colocar esses personagens o tempo inteiro nas suas formas alienígenas, o que foi pra mim, assim, não é que foi uma coisa grave, mas eu acho assim que foi uma perda de oportunidade. Eu acho que se eles tivessem colocado esses personagens na sua forma alienígena, teria rendido, teria sido muito mais cômico, teria sido muito mais divertido, teria agregado muito mais a esse filme. Mas eu tenho que ser honesto também, tá, galera? Eu acho que, assim, Billy Magnussen como Plickly e Zach Galifianakis como Jumba, eles acabaram sendo a melhor escalação de humanos pra poder viver esses personagens, porque, realmente, tanto o Zach quanto o Billy, eles são atores muito engraçados e acabam conseguindo entregar personagens muito engraçados. Então eu acho que, dentro das limitações aí que a própria produção do filme colocou, eu acho que foi a escolha mais inteligente. Mas eu até deixaria isso passar, porque assim, fiquei incomodado como fã, mas deixaria passar. Mas eu acho que o problema grave mesmo que a gente tem aqui nessa história é o fato de que a gente não tem um vilão palpável, sabe? A gente não tem uma figura vilanesca que vá ser o contraponto a toda essa coisa do Ohana, sabe? Eu acho que ficou faltando isso. Na animação a gente tem Gantu, que vai ter esse papel de ser um vilão, de ser aquela pessoa que vai trazer um problema para o Stitch, que vai ser uma ameaça realmente real. Só que aqui no filme os produtores escolheram não colocar o Gantu. E aí eles até deram aí uma justificativa em entrevista, porque foram muito questionados sobre isso, né? E eles disseram que não colocaram o Gantu porque eles queriam focar o tempo deles na relação entre a Lilo e a Nini. E cara, vamos combinar que não faz sentido? Daria pra colocar muito bem o Gantu nesse filme e ao mesmo tempo trabalhar as relações da Lilo com a Nini. Na verdade, o que eu acho que aconteceu foi uma questão orçamentária, porque assim, esse live action ele tinha sido primeiramente pensado para ser lançado diretamente no Disney Plus. Então a gente sabe que normalmente quando a gente pensa em filme sendo lançado para streaming, o orçamento não é tão grande quando a gente decide fazer um filme para cinema, por exemplo. Eu acho que por conta do orçamento do filme ficou caro fazer um CGI do Gantu, né? Manter o Plickly, manter o Jumba em seu CGI alienígena, então acho que essas coisas fizeram com que eles tivessem que cortar um pouco o orçamento, tivessem que enxugar algumas coisas para poder isso ser apresentado. Por isso eu, Iago, dou 4.5 almofadinhas pra esse filme, porque sim, Lilo e Stitch é um live action dos bons, cara, é muito bom sim. Eu acho que ele é um prato cheio pra quem é fã do Stitch como eu gostei muito desse filme, eu acho que eles foram muito sinceros e muito francos com aquilo que eles quiseram fazer em relação ao próprio Stitch, então criar esse carinha azul aqui de uma forma fofa, botar a Lilo de uma forma fofa, adicionar esses elementos aí de dramaticidade dentro da própria família. Então eu acho que essas escolhas, elas foram muito bem acertadas. Eu acho que no final das contas, independente de qualquer tropeço, independente de qualquer falha, o live action da Lilo e do Stitch, ele continua carregando a sua mensagem principal, que nada mais é do que Ohana. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!